Bom, pessoal, boa tarde. Bem-vindos de volta, né, a esse workshop aí que a gente está conseguindo abordar um pouquinho mais sobre todas essas diferentes facetas que as doenças neurológicas e mesmo a neurociências têm para oferecer para nós. Então, é, é uma área que tem bastante coisa sendo feita, como já as demais professoras já conseguiram demonstrar até o momento, de fato é uma área que tem crescido bastante em termos de pesquisas e na descoberta, inclusive, de novos fármacos que têm buscado amenizar um pouco, né, esse sofrimento decorrente de muitas dessas doenças, incluindo aí as doenças neurodegenerativas, que são o foco desse nosso workshop nesse momento, né, dessa palestrinha agora, mas que também tem crescido bastante o número de fármacos envolvendo todas as doenças que se relacionam aí ao nosso encéfalo, né? E isso, obviamente, melhora muito a nossa qualidade de vida, tá? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos, a participação aí ao longo de ontem, né, e hoje, durante o nosso workshop. Agradecer o convite, né, da professora Lívia, que está encabeçando o curso aí, né, de forma muito competente, e também a iniciativa da PG de abraçar esse projeto, ok? Bom, eu sou a Cecília, tá? Cecília Café. Eu sou bióloga também de formação, assim como a professora Lívia, né? E fiz aí algumas especializações e também pós-graduação dentro dessa área de neurociências. Então, eu tenho mestrado, né, na Faculdade de Medicina da USP, mais voltada para a parte de neuroimunologia, então explorando um pouquinho as alterações inflamatórias relacionadas a doenças neurodegenerativas. Durante o meu doutorado, eu aprofundei um pouquinho mais esses estudos e fui mais em busca de entender também um pouco mais os mecanismos moleculares relacionados principalmente à doença de Parkinson e também com um braço explorando, né, um pouquinho melhor a parte molecular da esquizofrenia, tá? Que não é classicamente considerada uma doença neurodegenerativa. E durante o pós-doutorado eu resolvi juntar um pouquinho dessas informações, então levando não só trazendo, né, não só informações moleculares relacionadas às doenças neurodegenerativas em si, mas também buscando a correlação disso com aspectos endócrinos. Então é uma linha, né, da neuroendócrino que está em bastante crescimento aí, não só no Brasil quanto mundialmente, tá, envolvendo estudos aí nessa linha, certo? E tenho também uma especialização em jornalismo científico, porque eu, de fato, acredito que falar sobre ciência vale a pena, né? Falar sobre ciência vale a pena, porque um país que não tem desenvolvimento de ciência é um país extremamente dependente das tecnologias dos demais. Então, eu creio que para nós buscarmos a nossa independência e sermos proativos na construção, né, das nossas sociedades, não só brasileira como mundial, é importantíssimo a gente investir nesse conhecimento, tá? E eu acho que durante esse nosso workshop a gente foi capaz de trazer um pouquinho dessas informações aí para vocês. Talvez vocês tenham conseguido ter um gostinho, né, de que de fato isso é bacana, tá? Então hoje, né, nesse momento, mais especificamente, né, nos próximos minutos aí, nós vamos explorar um pouquinho sobre a genética das doenças neurodegenerativas. Então, elas não só envolvem aspectos moleculares que têm a ver com os nossos neurônios, mas que isso demonstra que a genética ela tem uma participação bastante importante no surgimento dessas doenças e também na sua progressão, tá? Podendo isso ser, obviamente, bastante influenciado pelo nosso dia a dia, pela forma como a gente se relaciona, se nós temos, né, uma interação social importante, como que a gente se alimenta, se a gente faz exercício físico. Então, tudo isso também interfere não só no surgimento dessas doenças, como também na forma como elas se desenvolvem
nos indivíduos, principalmente aqueles que estão predispostos, né, e carregam essa informação consigo de forma hereditária, né, ao longo de suas vidas aí, ok? Então, vamos lá. Então, para a gente começar, né, o que seriam doenças neurodegenerativas? E essa minha pergunta, na verdade, ela não está muito relacionada a esses aspectos moleculares, porque nós vamos precisar, obviamente, falar um pouquinho mais sobre isso a fundo ao longo dos próximos slides. Mas o objetivo desse slide aqui, principalmente, é a gente trazer uma coisa um pouquinho mais filosófica, né, em relação a esse questionamento. Então, quando a gente fala em doença neurodegenerativa, isso já traz, na própria palavra, uma sensação de perda, né? Então, falar em degeneração é falar em perda. Então, quando a gente fala em neurodegeneração, nós estamos falando em perda de células, em perda de neurônios. E isso, obviamente, como vocês tiveram a oportunidade de já explorar, os nossos neurônios, eles se comunicam, né? E eles permitem a nossa interação com o mundo externo. Não só essa interação com o mundo externo, nós, né, vivendo isso, mas interagindo com os demais. Então, na hora que nós perdemos essas conexões, perdemos essas células, nós acabamos perdendo um pouquinho dessa interação que nós somos capazes de fazer com o mundo externo. E isso, né, acaba sendo muito doloroso, não só, obviamente, para a pessoa que passa por esses eventos, mas também para os seus familiares, porque isso implica em uma série de necessidades para tratamento, uma readaptação familiar ao tratar esses indivíduos. Então, tratar de degeneração é tratar de uma perda, né? E essa perda, a gente pode tentar modular. E é isso que hoje, né, a indústria, a farmacêutica busca, né? E nós, né, enquanto pessoas que não estamos lidando com a indústria farmacêutica, mas estamos buscando uma qualidade de vida melhor, tentamos melhorar com nossa relação com o mundo, né? Tentando melhorar nossa alimentação, praticando atividade física, né? Sendo proativos, né? Nos mantendo ativos, para tentar reduzir e minimizar os efeitos disso ao longo da nossa vida. Afinal de contas, de fato, existem muitas doenças que elas são herdadas, então, quando você sabe que um familiar seu ele apresenta aquela doença, isso já te dá um sinal de que pode ser que algo venha se manifestar em você, mas nós sabemos também que existem, que a maior parte dessas doenças neurodegenerativas, elas não são do tipo familiar, né? Elas são do tipo esporádica, ou seja, elas têm uma série de genes que atuam aí e que possuem, né, e que sofrem um efeito ambiental bastante importante. Certo? Então, falar em doença neurodegenerativa do ponto de vista filosófico, ele envolve uma perda de relação tanto de você com a sua consciência e com o seu bem-estar e com a sua compreensão de eu, mas também a sua relação com os demais. Tá? Então, por isso que essas doenças com o envelhecimento, hoje, elas têm se tornado cada vez mais frequentes e por conta disso também que elas têm se tornado uma crescente preocupação, não só econômica, quanto principalmente de organização dos nossos sistemas de saúde para poder tentar, digamos assim, abraçar essas pessoas quando o momento chegar e elas precisarem de auxílio, né, para superar essa fase. Tudo bem? Bom, então, o termo, né, degeneração, e mais especificamente neurodegeneração, ele não é um termo recente, né? Então, em pesquisas que você faz em banco de dados, né, em bases de dados que trazem todos esses artigos científicos que mostram as pesquisas realizadas nessa área, o que a gente conseguiu já observar, né, isso tem relatos em outros trabalhos, é que a primeira vez que esse termo neurodegenerativo apareceu
foi nesse trabalho de 65, cujo responsável era o pesquisador Patrick Bray. E nesse trabalho especificamente, ele estava relatando um caso de demência, que a gente chama de demência espástica, em que os indivíduos eles apresentam crises epilépticas recorrentes e eles têm uma característica física muito interessante. Eles têm um rareamento, né, do cabelo, e esse cabelo ele tem uma característica muito interessante, porque ele parece um colar de pérolas, né? E daí, né, na verdade, é que vem esse nome que pode parecer um pouco esquisito, né, que está no final aí do título do artigo, que é chamado de moniletrix, né? Monile, ele vem do latim colar, e trix, ele é uma tradução do grego que significa cabelo. Então, é uma doença que está associada não só a essas crises epilépticas recorrentes, né, como também a essa característica física, né, e fenotípica que envolve uma hipotricose, né, baixa quantidade de pelos, né, e de cabelo, e o cabelo ele tem esse aspecto, né, que parece um colarzinho, né? Então, e ele por conta disso ele acaba sendo bastante quebradiço. Então, esse foi um dos primeiros relatos que se teve em que se de fato discutiu e trouxe-se a palavra neurodegenerativa, né, para o mundo científico. Na sequência, né, nós tivemos outros trabalhos, né, como por exemplo esse aqui também, né, de 1968, de alguns anos depois, em que se estudava mais especificamente a oftalmoplegia, né? O que seria, né, essa oftalmoplegia? Seria uma fraqueza da musculatura ocular. Acreditava-se que a oftalmoplegia ela era uma doença em si. Então, ela por si só seria, né, digamos assim, a doença neurodegenerativa. Só que estudos posteriores mostraram que, na verdade, a oftalmoplegia ela estava associada a uma série de outras condições. Então, ela poderia, né, ser utilizada, inclusive, como uma característica a ser descrita para outras doenças neurodegenerativas. Então, ela em si, né, não era uma doença que apareceria sozinha, né, mas que ela poderia de fato, né, está associado a outras doenças. E esse trabalho, né, especificamente, ele traz, né, uma série de relatos sobre o aparecimento da oftalmoplegia associado a outras doenças que foram consideradas como neurodegenerativas. Esses são artigos mais clássicos, né, que estão aí datando da década de 60, mas que na sequência desses artigos aí principais, nós tivemos uma série de outros. Então, atualmente, se você digitar em qualquer base de dados, né, banco de dados de trabalhos aí, você vai ver que explode a quantidade de artigos que abordam mais especificamente doenças neurodegenerativas, certo? Então, após esses pioneiros, né, que foi o Drahrmann e também o Bray, vários outros surgiram nessa linha, certo? Então, essas doenças neurodegenerativas, elas acabam podendo ser classificadas de várias formas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente for explorar um pouquinho mais essas doenças. Mas, de qualquer jeito, existem formas de você classificar essa doença, não só pela sua característica funcional, né? Ou seja, abordando o fato dela gerar ou não gerar déficit cognitivo, por exemplo, mas também do aspecto molecular, quando a gente fala na presença de agregados proteicos, que são muito recorrentes em várias dessas doenças. Seria uma área em que todas essas doenças acabam se encontrando, né? Então, muitas delas são caracterizadas pela presença desses agregados proteicos. Bom, diante disso, surgiram várias equipes, né, de pesquisadores, podemos dizer assim. Algumas delas formaram, de fato, instituições que objetivam estudar, e não só estudar, mas também financiar estudos voltados à compreensão dessas doenças.
não só descrição de novas, como também o aprofundamento do conhecimento sobre elas. E entre esses grupos, né, de pesquisa, que formam alguns deles, algumas instituições, a gente tem o programa da União Europeia, que é chamado de JPND, em que ele é responsável por financiar uma série de pesquisas relacionadas a essa área. E hoje eles trazem, né, um conceito que explora um pouquinho essas características das doenças. Então, o que seriam as doenças neurodegenerativas? Como nós podemos classificá-las? Então, elas seriam, né, nós colocaríamos doenças que têm, né, uma série de condições, primariamente envolvendo a neurodegeneração, e que envolve a perda de estruturas, ou seja, nós perdemos células, consequentemente, várias estruturas encefálicas, elas têm uma perda de volume significativo, assim como a função desses neurônios, incluindo mesmo assim a sua morte, certo? Então, muitos desses neurônios, eles perdem a sua função, ou seja, eles não são capazes mais de se comunicar entre eles, né, de trocar informações, e, consequentemente, muitas das áreas encefálicas que possuem funções específicas, como, por exemplo, funções de fala, leitura, motora, todas elas acabam sendo prejudicadas pela morte desses neurônios. Uma outra sociedade, que na verdade é uma instituição também responsável por fazer financiamento de pesquisas nessa área, é a Medical Research Council, que classifica, né, que conceitua as doenças neurodegenerativas como sendo incuráveis e debilitantes, né, condições que são incuráveis e que são debilitantes e que, por conta disso, acabam resultando numa deterioração progressiva ou mesmo morte de células neuronais. Então, com base no que nessas sociedades e que essas instituições responsáveis pelos estudos dessas doenças têm mostrado para a gente, é que, de fato, essas doenças elas envolvem primariamente a morte desses neurônios e a perda de comunicação entre eles, redução de volume encefálico, perda de estruturas, né, consequentemente perda na função dessas estruturas, e uma outra característica que esse segundo conceito traz para a gente é o fato dela ser progressiva. Bom, então, essa tabelinha aqui, pessoal, traz uma série de doenças que hoje são consideradas e são classificadas como doenças neurodegenerativas. Tá? Dentre elas, nós podemos encontrar algumas que entram nas classificações de demência. Então, a doença de Alzheimer é uma doença que muitas vezes as pessoas incluem nesse grupo de demências. Outras doenças também que são bastante importantes e que se classificam dentre esse grande grupo de demências é a demência do lobo frontotemporal, então ele é também bastante característico. Além disso, nós temos outras doenças que já têm um aspecto um pouquinho mais motor, que são tanto as que envolvem, né, uma hipercinesia, né, como, por exemplo, a doença de Huntington, é uma doença que apresenta, né, como característica a hipercinesia, e nós temos também doenças que são mais hipocinéticas, em que a gente inclui aí a doença de Parkinson, que são pessoas que têm uma dificuldade de se movimentar, então eles têm um desaceleramento aí na capacidade de se movimentar, então movimentos mais lentos. Já no caso da doença de Huntington, a pessoa ela tem aquela coreia, que são movimentos involuntários, portanto caracterizado aí por uma hipercinesia. Além disso, nós temos também as ataxias, e a ataxia espinocerebelar é uma das clássicas também, classificadas aí dentro desse grupo, e as doenças de neurônios motores, em que, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica acaba encabeçando a lista, tá? Além disso, pessoal, como eu disse para vocês, né, como vocês podem observar por essa tabela, existe a classificação que ela é funcional e existe a classificação
que ela está mais relacionada com aspectos de movimento, né, que são aspectos motores. Então, tanto as classificações funcionais, que envolvem perda de cognição, alteração motora, nós temos outras classificações que estão mais voltadas para um aprofundamento molecular, tá? E eu, como posso trazer de exemplo para vocês essas que acabam classificando essas doenças de uma forma mais molecular, nós temos aqui no finalzinho, né, essas doenças da repetição de trinucleotídeos, em que inclusive a doença de Huntington, que também é uma doença classificada como hipercinética, ela também tem essa classificação mais molecular, porque ela envolve um aumento nas repetições de trinucleotídeos. A gente vai falar um pouquinho sobre ela mais para o finalzinho da nossa palestrinha aqui, certo? Diante disso, pessoal, para a gente fechar quais seriam os pontos-chave na conceituação dessas doenças, seria dizer que essas doenças elas só são consideradas neurodegenerativas se elas estiverem num patamar de serem incuráveis e elas também se apresentarem em um curso progressivo. Esse ponto, esse tópico, ele traz algumas importantes, é importante pontuar algumas coisas, porque o que acontece? Muitas doenças, elas têm essa característica de serem degenerativas, mas muitas delas, elas não são classificadas sob, né, o guarda-chuva das doenças neurodegenerativas, porque na hora que você inicia um tratamento, né, para essa doença, o curso dela se estabiliza, tá? Então ela acaba não tendo um curso progressivo. Então, muitas delas acabam não sendo classificadas como doenças neurodegenerativas, porque elas são passíveis de tratamento e o tratamento ele é capaz de estagnar o desenvolvimento dessas doenças. A doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, que são mais clássicas, né, que vocês têm o maior costume de ouvir falar sobre elas, são aquelas que, apesar de existirem algumas drogas, alguns fármacos que tentam amenizar as consequências clínicas dessa doença, elas infelizmente não estagnam, certo? Elas continuam tendo um curso progressivo, apesar de muitas vezes isso ser lentificado. Além disso, né, um outro ponto é que, apesar dessas doenças elas serem mais frequentes com o envelhecimento, como a gente comentou no começo da nossa palestra, o envelhecimento ele tem tornado essas doenças muito comuns. E elas, de fato, acabam se tornando mais frequentes com o envelhecimento. Mas elas não necessariamente estão ligadas a esse processo. Então, não é só pessoas que estão em processo de envelhecimento que são passíveis de desenvolver doenças neurodegenerativas, certo? Então, essa própria tabela, ela traz 2 exemplos disso, como, por exemplo, a atrofia muscular espinal, né? Que é, né, uma doença que ela pode se apresentar logo assim ao nascimento, né? Então, e essa doença ela está relacionada com a perda aí de neurônios motores e muitas vezes as pessoas elas têm uma sobrevida muito curta. Então, essas doenças elas se apresentam logo ao nascer, né? Alguns tipos, como por exemplo o tipo 4, já é um tipo que se apresenta mais na fase adulta, né? Na adolescência e na fase adulta, mas os tipo 1, 2 e 3, elas acabam se apresentando numa fase muito precoce, né? A sobrevida desses indivíduos acaba sendo bem baixa, tá? E um outro exemplo também é a degeneração progressiva cerebral, que também é uma doença que se apresenta de forma bastante precoce nos indivíduos e que ela é caracterizada por uma perda bastante importante da substância cinzenta. Então, o cérebro, né, desse indivíduo ele fica atrófico e ele tem uma característica de microcefalia, certo? Então, são 2 exemplos de que essas doenças neurodegenerativas elas não são exclusivas de indivíduos que estão em processo de envelhecimento.
Além disso, uma outra característica é que essas doenças elas são predominantemente genéticas. É, mesmo existindo tanto características que são familiares, quanto também aquelas que são mais esporádicas, você pode ter, né, diferentes influências do ambiente sobre a apresentação dessas doenças, certo? Mas a grande maioria delas apresenta, né, uma base genética bastante importante, gerando, digamos assim, ou uma determinação de que você certamente irá desenvolver aquela doença, ou deixando você predisposto, dependendo, né, da sua interação com o meio, né, interação com o meio externo, a desenvolver essa doença. Bom, então, diante disso, pessoal, como eu disse para vocês, essas doenças neurodegenerativas, elas estão inseridas numa série de doenças que a gente classifica como doenças neurológicas, certo? Então, as doenças neurodegenerativas, elas estão abraçadas nesse grande conjunto que são as doenças neurológicas. Então, o que mais a gente tem de doença neurológica que não é neurodegenerativa? Por exemplo, a meningite, né, que está aqui, né, no quadrinho para vocês, né, o terceiro, né, que aparece aqui para vocês, ele é um exemplo, né, a meningite é um exemplo de doença neurológica que não é neurodegenerativa. A encefalite é um exemplo de doença neurológica que não é caracterizada por ser uma doença neurodegenerativa, tá? O tétano também entra nessa classificação, tá? E a epilepsia também não entra nessa característica, tá? Nessa tabelinha que eu trouxe para vocês aqui, as que seriam classicamente classificadas como doenças neurodegenerativas seriam a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson e a esclerose múltipla, certo? Uma coisa bastante interessante que esse quadrinho traz para a gente é observar como que aconteceu essa mudança, né, de apresentação dessas doenças ao longo dos últimos anos. Então, essa tabela, ela mostra, né, a carga global de doenças neurológicas, ou seja, o quanto que elas afetam a nossa sociedade. E na segunda coluna, ele mostra essa mudança de percentual que aconteceu entre 1990 e 2016. E olha só que interessante. O tétano, a meningite e a encefalite são doenças que ao longo desses anos tiveram uma queda na sua apresentação, certo? São doenças neurológicas que tiveram uma queda no percentual de apresentação, ou seja, de mortes, né? Não só de mortes, como também de anos de vida perdidos devido a essa doença, tá? Ao longo desses últimos anos, né? Desses né? Entre 1990 e 2016. Já as doenças que são classificadas como neurodegenerativas, tá? Em que eu deixei aí marcado, por exemplo, a doença de Alzheimer, elas estão numa apresentação que é bastante crescente. Então, vocês vejam aí, ó, que a doença de Alzheimer ele teve um crescimento no número de mortes em 148% nos anos que foram analisados. E um crescimento de aproximadamente 121% no que a gente chama de anos de vida perdidos devido à incapacidade, certo? O que seria essa classificação? Seria o seguinte, teria, se eu não desenvolvesse o Alzheimer, eu teria uma vida saudável até os meus 80 anos. Entretanto, a partir dos meus 60 anos, eu comecei a desenvolver essa doença, eu comecei a ter perda de memória, eu comecei a perder a minha capacidade de linguagem, por exemplo, já comecei a perceber uma lentificação nas minhas atividades mentais. Então, tudo isso começou a acontecer em decorrência da progressão da doença de Alzheimer. Então, eu deixei de ter uma vida saudável a partir dos meus 60 anos. Então, quando ele fala anos de vida perdidos, seria o quanto que eu deixei de ter uma vida saudável devido ao surgimento da doença, tá? Esse que seriam os tais dos DALYs,
que ele traz aqui nessa tabela para vocês, certo? Ou eu perdi isso porque eu faleci devido às complicações da doença, ou eu perdi anos de vida porque eu comecei a ficar incapacitada devido às alterações cognitivas, motoras, que essa doença trouxe, ok? Então, no caso da doença de Alzheimer, eu tive isso, né, tem se mostrado bastante crescente ao longo dos últimos anos, né, desde 1990 até 2016. O mesmo a gente consegue observar na doença de Parkinson. Olha só, eu tive um crescimento entre 1990 e 2016 de 161% no número de mortes associadas a essa doença. E no caso da esclerose múltipla, também houve, né, um crescimento não tão importante quanto a gente observa na doença de Alzheimer e no Parkinson, mas também um crescimento bastante importante no número de mortes, de 61%. A perda de qualidade de vida, digamos assim, estaria em torno de 66%, certo? Com uma prevalência dessa doença, né, mais especificamente a esclerose múltipla, girando em torno aí de 88%. Então, pessoal, vocês podem observar aqui que, diferentemente de como eu falei, do tétano, da meningite, da encefalite, que são classificadas como doenças neurológicas, mas que não são neurodegenerativas, isso tem diminuído, né? São doenças basicamente que se manifestam devido a infecções. Já as doenças que apresentam uma associação com o envelhecimento, que são as doenças neurodegenerativas, elas têm se tornado cada vez mais frequentes, né? Então, o surgimento delas e as necessidades de tratamento e de observação, a saúde dessas pessoas tem crescido bastante ao longo dos últimos anos. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, dentre as doenças neurológicas, a que mais causa, né, a causa maior de falecimento entre esses indivíduos são as complicações cerebrovasculares associadas a essas doenças. Então, vocês observam aí, né, por esse gráfico em pizza, que 85% das pessoas que falecem com a presença de alguma doença neurológica, elas são abraçadas aí por doenças cerebrovasculares. Já as doenças neurodegenerativas, que incluem aí o Alzheimer e outras demências, assim como a esclerose múltipla e a doença de Parkinson, soma aproximadamente uns 8%, tá, de todas as mortes mundiais causadas por doenças neurológicas, certo? Então, é de fato uma questão bastante importante que não pode ser esquecida, né, pelos governos e pela própria sociedade na hora de pensar a saúde nos países, né? Então, o nosso país aqui, o Brasil, que sempre foi caracterizado por ser um país jovem, ele tem crescido bastante o número de pessoas mais idosas, e como muitas dessas doenças, apesar de não todas serem associadas ao envelhecimento, é uma questão de saúde pública bastante importante, certo? Que não pode ser negligenciada. Bom, e o que a genética, no fim das contas, tem a ver com isso, né? Então, quando se pensou doenças neurodegenerativas, né, observou-se que essas doenças elas apresentavam uma característica genética bastante importante, né? Então, entender a genética, compreender como que ela se relaciona com essas doenças, abre muitos caminhos para tentar, principalmente, antecipar e até mesmo facilitar o diagnóstico dessas doenças. Como eu já comentei com vocês, algumas delas são diagnosticadas de forma precoce, elas aparecem de forma precoce. Outras têm uma característica, uma herdabilidade muito grande, ou seja, elas dependem bastante da apresentação dessa doença em outros membros da família. Mas existem outras que elas dependem muito da influência ambiental
para sua apresentação. Então, à medida que as sociedades foram envelhecendo e que as tecnologias moleculares, as técnicas moleculares foram se aprimorando, conseguiu-se fazer com uma qualidade maior a correlação entre essas doenças e alterações genéticas. Então, compreender a genética ajuda na compreensão e na facilitação do diagnóstico. Então, isso envolve, inclusive, o aconselhamento genético. Então, quando as pessoas buscam informação sobre filhos, sobre como que elas vão lidar com uma doença que, de repente, elas não sabiam que elas tinham, como que elas podem driblar aí o aparecimento dessa doença, ou mesmo conseguir um tratamento mais eficaz que possa postergar o início dela. Então, tudo isso relacionado ao diagnóstico é importante quando a gente entra um pouquinho mais a fundo nessa parte da genética. Além disso, a compreensão da genética ela é extremamente importante para a gente entender a patogênese dessas doenças. Então, quando você entende como elas progridem, quais as suas causas, quais as suas origens, a que elas se correlacionam, né, e a genética é capaz de trazer essas informações para a gente, isso facilita bastante na busca de novos alvos para tratamento. Então, a compreensão da patogênese facilita muito a busca de novos alvos para tratamento. E muitas dessas doenças, elas apresentam uma característica que vai junto, né? Que elas seguem elas são muito... Elas se encontram em muitas características, então elas compartilham muitas características. Então, muitas vezes, quando você identifica uma doença A, as características daquela doença A te ajudam a compreender melhor a doença B. Então, isso é fundamental para encontrar novos alvos para tratamento e muitas vezes alvos que possam agir em mais de uma doença. E, obviamente, quando a gente entra um pouquinho mais a fundo nessa história, a gente entende melhor a função daquele gene, a função daquelas proteínas e, com isso, com o aprofundamento e com o manuseio, né, a manobra aí de técnicas moleculares, a gente consegue entender melhor a função tanto dos genes quanto das proteínas e, consequentemente, tentar atuar facilitando ou mesmo bloqueando a ação delas. Ok? Um dos estudos pioneiros para o mapeamento de causas genéticas foi um estudo realizado, né, em 1983, mais especificamente para a doença de Huntington. Olha só que interessante. Então, pensar genética pode parecer uma coisa muito antiga, mas é relativamente recente, né? Então, os primeiros estudos que trouxeram informações genéticas sobre uma doença específica, né, ou seja, que conseguiram correlacionar alteração genética com uma doença que era degenerativa, foi lá por volta de 1983, nesse estudo pioneiro aí do Guzella, que foi publicado na Nature, certo? E o que eles conseguiram identificar com esses ensaios aí? Nessa época, não tínhamos tantas possibilidades de estudos genéticos quanto a gente tem hoje. Então, o sequenciamento, né, de nova geração que a gente tem hoje, os estudos de mapeamento de genoma, hoje a gente tem metaboloma, a gente tem proteoma, então são várias técnicas que surgiram e que colaboram para os estudos de genética e que nos dão uma visão muito mais ampla sobre todas as possibilidades dessas doenças e das alterações dessas doenças. Só que lá para a década de 80, nós não tínhamos, né, tantas ferramentas moleculares assim. Então, fazia-se ensaios, né, de prováveis correlações entre cromossomos e genes, então tentava-se fazer esse pareamento. E como a doença de Huntington, em sociedades europeias, ela tem uma apresentação bastante frequente,
ela foi uma das primeiras doenças em que se buscou fazer essa correlação. Ou seja, será que a doença de Huntington tem um embasamento genético? E aí, tanto o Guzella quanto a sua equipe buscaram aprofundar um pouquinho os estudos. E fazendo essas análises de cromossomos e de genes que possivelmente poderiam estar relacionados com essa doença, é que eles conseguiram identificar algumas mutações no braço curto do cromossomo 4. E quando eles fizeram essa identificação, foi muito comemorado, né, pela sociedade científica, porque chegou a essa conclusão de que, opa, se é possível identificar uma mutação, se é possível identificar um gene, será que a gente não consegue esmiuçar isso ainda mais, né, aprofundar ainda mais esse estudo e tentar identificar locos gênicos, né, regiões gênicas que sejam mais específicos para essa doença, né? E foi aí que esses estudos eles acabaram continuando, né, como até hoje, né, eles estão acontecendo por aí. E lá por meados da década de 90, né, 10 anos depois, eles conseguiram identificar mais especificamente qual que era a mutação que estaria relacionada à doença de Huntington. Então, não só você saber que o cromossomo 4, né, o braço curto do cromossomo 4, apresentava uma alteração que poderia estar bastantemente relacionada à doença de Huntington, mas 10 anos depois, com o aprimoramento das técnicas moleculares, conseguiu-se chegar, mais especificamente, à mutação que estaria sendo responsável pelo aparecimento dessa doença, que seria essas repetições de trinucleotídeos, né? Repetições CAG em um gene específico, que eles chamam de gene HTT, que é conhecido como huntingtina, certo? Então, a identificação desse excesso, né, de repetições de citosina, adenina e guanina nesse gene é que mostrou que provavelmente essa era a alteração que estava relacionada com o aparecimento da doença. E hoje a gente sabe que, de fato, isso é correto, isso já foi revalidado uma série de vezes. Ok? Então, esse gráfico, né, que eu trouxe aqui para vocês, ele mostra um pouco dessa evolução dos estudos genéticos relacionados a essas doenças, certo? Então, esse gráfico especificamente, ele mostra que aproximadamente entre 1990 e o início ali do ano 2000, vários desses estudos, que como eu disse para vocês, eram mais simplificados, né, de resolução um pouco menor, que buscavam, né, essa associação de cromossomos e genes, eles conseguiram fazer milagre, né? Então eles identificaram uma série, né, de locos gênicos, também chamado de losses, né, vários losses, que apresentavam um alto risco para o desenvolvimento dessas doenças. Foi nessa época, inclusive, que a apolipoproteína E, que hoje se sabe que tem uma participação crucial no aparecimento da doença de Alzheimer, foi identificado. Então, apesar de não serem técnicas de genética muito aprimoradas, né, comparativamente às atuais, ela conseguiu identificar uma série de genes que hoje se sabe são cruciais para o desenvolvimento de doenças. A ApoE está bastante relacionada ao aparecimento do Alzheimer, a parquina está muito relacionada ao desenvolvimento da doença de Parkinson. O SNCA, que está mostrado aí para vocês em azulzinho, também tem uma relação bastante importante com o desenvolvimento do Parkinson. E com isso, né, a gente conseguiu, né, os estudiosos conseguiram ir afunilando os alvos gênicos para essas doenças. E isso, obviamente, melhorou muito depois que o genoma humano ele foi sequenciado. Tá? Então, no início de 2001, teve o começo do sequenciamento do genoma humano, que foi finalizado em 2003, e ele trouxe um aprofundamento no conhecimento sobre as alterações genéticas
de forma bastante importante. É claro que o sequenciamento do genoma humano foi uma primeira etapa, né? Existem vários outros estudos que vieram após ele, né? Como sequenciamento de haplótipos, como sequenciamento do próprio DNA mitocondrial, e hoje, né, nós temos outras técnicas que atuam em conjunto, como eu já disse para vocês, o proteoma, que faz uma avaliação de todas as alterações de proteínas dentro do nosso organismo. Ou seja, hoje a gente tem uma visão muito melhor, não só da alteração na expressão gênica, mas também nas proteínas, né, que são decorrentes da presença desses genes, tá? E, como vocês podem ver aqui, deixa eu só voltar um slide, mostrando que a partir de 2005, a gente tem o aparecimento de um grupo de estudos, né, que conseguiu investigar mais aprofundadamente esse genoma, né, que é chamado de Genome-Wide Association, também chamado, né, de carinhosamente aí de GWAS. Então, esses vários pesquisadores, eles se juntaram e eles conseguiram fazer uma análise bem mais aprofundada sobre essas alterações genéticas. E o que seriam, né, essas variações aprofundadas que eu estou falando para vocês? Seria a avaliação, mais especificamente, de alterações em nucleotídeos específicos. Então, quando as técnicas moleculares elas se tornaram mais aprofundadas, conseguiu-se não só saber que naquele cromossomo a gente tinha uma alteração genética, mas também identificar qual a região naquele cromossomo que estava alterado e qual o tipo de alteração na base de nucleotídeo seria aquela que poderia estar relacionado com o desenvolvimento de uma doença. Ou seja, muito mais específico. Não era só o braço curto do cromossomo 4. Não era só o gene localizado entre a porção X e Y daquele meu cromossomo, mas sim quais são as alterações de bases, né, nucleotídicas que podem eventualmente levar àquela alteração. Então foi aí que surgiu essa história, né, do GWAS, em que você consegue avaliar um polimorfismo, ou seja, uma alteração em uma única base, né, em um único nucleotídeo. E a isso dá-se o nome carinhoso de SNPs, né, também chamados aí de SNPs. Então, ao identificar vários SNPs, né, essas alterações de nucleotídeos, e conseguiu-se visualizar quais alterações desses nucleotídeos poderiam ser mais factíveis e poderiam estar mais relacionadas ao aparecimento daquela doença. Então, nesse quadradinho aqui acima, né, vocês conseguem ver ele mostrando, né, indivíduos que apresentam a doença e indivíduos que são saudáveis. E aí ele mostra, né, que você tem uma população em que esses SNPs eles aparecem e ninguém desenvolve aquela doença. O SNP2 também está lá presente, mas ninguém desenvolve a doença. Mas quando eu tenho essa alteração de base, que é o SNP3, eu já tenho pessoas que apresentam aquela doença. Então, o GWAS ele foi capaz de identificar quais seriam esses polimorfismos, né, de nucleotídeos únicos, né, os SNPs, que poderiam estar associados às doenças. Então, qual é a porcentagem de alterações nucleotídicas que eu preciso ter para que a minha doença possa se manifestar, para que ela possa aparecer? E aí, nessa imagem aqui, ele mostra para vocês que a partir de 2005, né, a gente teve uma mudança aí bastante importante na identificação desses SNPs, né? Cada árvorezinha dessas aí que vocês estão vendo é um cariótipo, tá? Então isso é um mapa interativo de cariótipos. Então cada um desses representa aí um cromossomo, né? Nós temos 23, certo? E
Em cada cromossomo desse, nós conseguimos identificar uma série de regiões. E cada uma dessas regiões foram identificados uma série de SNPs. E como vocês podem ver, eles são bastante coloridinhos. E cada um deles, pessoal, está relacionado com um tipo de traço. Ou ele pode estar mais relacionado com doenças cardiovasculares, como, por exemplo, está mostrado para vocês aí em vermelhinho. Ou pode estar mais relacionado com doenças do sistema nervoso, que está mostrado para vocês aí em amarelo mais clarinho. Ou ele pode estar, por exemplo, relacionado ao câncer, que está mostrado para vocês aí em lilás. Então, esses mapas interativos de cariótipos, eles facilitam muito a vida do pesquisador, porque ele consegue ir lá em cima daquele SNP que ele quer estudar e ele consegue filtrar. Eu quero SNPs que estejam mais relacionados ao câncer. E aí ele vai te mostrar em quais cromossomos identificou-se SNPs que estavam relacionados ao câncer. E aí você pode afunilar isso ainda mais. Eu quero saber de câncer de mama. E aí você consegue saber quais cromossomos apresentam SNPs mais relacionados ao câncer de mama. Certo? Então isso foi um grande avanço, né, para os estudos e para o aprofundamento do conhecimento sobre essas doenças neurodegenerativas. Bom, então, pessoal, para a gente entrar um pouquinho mais, né, no que seriam essas doenças, afinal de contas, essas doenças elas têm várias classificações. Então, como eu disse para vocês, existem vários grupos que estão envolvidos em entender um pouquinho melhor os fundamentos dessas doenças. E elas podem ser agrupadas de diferentes formas. Como eu disse, tem pessoas que agrupam essas doenças mais devido aos seus aspectos funcionais. Outras fazem esse agrupamento mais voltado para os aspectos moleculares. Aqui eu estou trazendo para vocês um aspecto mais molecular, ok? Então, dentre essas doenças, hoje existem 3 grandes classes, que seriam as taupatias. Por quê? Porque elas apresentam um acúmulo de proteína, que é chamada de proteína do tipo tau. Eu tenho as sinucleopatias, que são as doenças em que a gente tem um acúmulo de alfa-sinucleína. E nós temos as doenças que são classificadas por expansão de glutamina. Né? O que seria a expansão de glutamina? Seriam essas repetições de trinucleotídeos que eu estava conversando com vocês agora há pouco, quando eu... Então a gente tem uma repetição de CAG, né? E o CAG ele é responsável por gerar, né, o aminoácido glutamina, ok? Então por isso que essas doenças são classificadas por doenças por expansão de glutamina. Então eu tenho várias glutaminas presentes ali naquela proteína. Então, a primeira forma clássica, né, de taupatia seria a doença de Alzheimer. Existem outras taupatias? Sim, existem várias, né? Inclusive a própria doença de Parkinson, né, pode ter um acúmulo de proteína tau. Agora, qual seria a principal atividade, a questão chave nessas doenças? Então, as taupatias, né, são classificadas, né, como principalmente envolvendo a doença de Alzheimer, apesar de nós temos outras, né, que também estão incluídas aí nesse grupo. Atualmente, a doença de Alzheimer é uma forma de demência mais comum e, consequentemente, ela é um problema de saúde crescente, tá, na nossa sociedade. Uma das principais características da doença de Alzheimer é o esquecimento, mas não é o esquecimento que está associado ao envelhecimento em si, ou mesmo, às vezes, a uma noite mal dormida, né? Então, vocês estavam vendo aí, né, com a professora Lívia, quando ela estava comentando com vocês sobre, né, alterações de sono, elas são bastante importantes quando a gente fala, por exemplo, de perda de memória, né? Então, quando a gente fala de doença de Alzheimer, a gente está falando de uma perda de memória, perda de cognição, de capacidade de fala, muitas vezes, de raciocínio, né? E de interação mesmo, lógica, né? Entre os eventos, tá? E isso sim é uma coisa que caracteriza a doença, né? Não um esquecimento esporádico, porque isso, primeiro, faz parte do próprio envelhecimento e pode ter outras causas, né? Como, por exemplo, cansaço, falta de sono,
estresse, certo? Até medicações mesmo podem gerar perda de memória. Bom, nessa imagem, né, de ressonância magnética, vocês podem ter uma ideia do quanto que é importante a perda, né, neuronal em indivíduos que apresentam a doença de Alzheimer. Então, nos quadrinhos de cima, nós temos uma pessoa que seria controle, né, esse é um indivíduo controle, um indivíduo normal. Então, ele apresenta, né, ao longo dos anos, então eu tenho à extrema esquerda um indivíduo normal, né? 2 anos depois ele fez a mesma ressonância magnética, então a gente percebe que, né, ocorreram algumas transformações, mas não foram transformações muito importantes. Já no quadrinho de baixo, nós temos uma pessoa que tem um transtorno cognitivo leve, né? Que é bastante comum, tá, com o envelhecimento, então as pessoas elas passam a perder um pouco da sua cognição e a gente consegue observar uma perda, né, de substância cinzenta aí na região do córtex, tá? Então, nós temos, né, uma perda aqui de substância cinzenta na região do córtex, então vocês conseguem perceber que o cérebro ele tem uma estrutura um pouco diminuída, né, em relação ao indivíduo controle, e isso se torna ainda mais grave quando a gente avalia o terceiro conjunto de quadrinhos, que é uma pessoa que tem Alzheimer. Então, vocês conseguem observar aí que tem uma perda, né, de volume encefálico bastante importante, né? Os sulcos, eles estão bem mais aprofundados. A substância branca, né, que está mostrada aí para vocês, nessa partezinha branca que vai delimitando essa região subcortical, ela está também diminuída. Os ventrículos laterais, né, vocês podem observar que eles estão bem expandidos, tá? Então demonstrando uma perda importante celular aí nesses indivíduos, certo? Então, a doença de Alzheimer, ela possui caracteristicamente a presença, né, de placas senis, né? O que seriam essas placas senis? Seria um acúmulo, né, de algumas proteínas que a gente chama de que foram identificadas, e essas proteínas são conhecidas como proteínas beta-amiloide. Então, elas formam essas placas senis que se aglomeram na região mais externa ali dos neurônios, certo? São aglomerados extracelulares, certo? Então, o acúmulo dessas proteínas gera a formação dessas placas senis. Uma outra característica, né, um outro achado microscópico bastante importante é a presença de emaranhados neurofibrilares, que está apontado para vocês aí com essa setinha branca. Esses emaranhados neurofibrilares são exatamente as tau, que eu falei para vocês, que dá o nome, né, às taupatias. Então, essas são essas proteínas filamentosas que acabam se acumulando dentro dos neurônios, tá? E aí formam esses emaranhados neurofibrilares intracelulares. E, por último, aqui uma imagem, né, mais macro de um cérebro atrofiado, né, de um córtex atrofiado. Vocês veem que os sulcos aí, eles estão bastante aprofundados. Isso é bem característico de uma pessoa que tem doença de Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer, ela pode ter uma herança que segue, né, os moldes mendelianos, né, ou seja, tem uma característica que a gente chama de familiar, mas essas doenças que têm essa característica familiar, né, que seguem a genética mendeliana, elas são as menos comuns, são as que a gente menos encontra. E são aquelas que apresentam um início um pouco mais precoce, certo? Então, abaixo de 60 anos, normalmente pessoas que têm essa doença começam a apresentar os sinais de Alzheimer. Alguns genes, né, então, é uma doença que é autossômica dominante, tá? E a maior parte dos genes, como eu estou trazendo para vocês nessa tabelinha, está relacionada, nesse caso, né, no caso da herança mendeliana, a presença e o aumento dessa proteína beta-amiloide. Ainda não se sabe exatamente qual que é a função dessa proteína beta-amiloide. Existem vários estudos tentando entender um pouquinho melhor qual que seria a função fisiológica dela. Mas o que se sabe é que todos esses genes, a APP,
a APSEM1 e a APSEM2, que é a presenilina 1 e 2, todas mutações que são encontradas nesses genes estão relacionados a um aumento na produção dessa proteína beta-amiloide. E isso seria decorrente, né, da clivagem de uma proteína precursora. Então, eu estou mostrando para vocês nesse esqueminha aí em azul, à direita, que eu tenho uma proteína precursora, que eu chamo de APP. Então, essa proteína precursora, ela em si pode ter uma mutação, ou as proteínas que são responsáveis por realizar a clivagem dessa APP podem também ter mutações, que seriam, por exemplo, as gama-secretases, as alfa e beta-secretases, certo? Então, qualquer mutação em uma dessas, né, enzimas ou dessas proteínas pode gerar a presença da proteína beta-amiloide em um tamanho que não seria o tamanho adequado para que não haja agregação proteica. Então, normalmente, as proteínas beta-amiloides que têm, né, uma repetição de 40, né, que a gente chama de AB40, elas são as mais frequentes. Quando eu tenho mutações, eu desloco essa minha curva. Então, eu aumento a quantidade de proteínas que são beta-amiloides com 42 de tamanho, né, de aminoácidos 42, mais do que as que são AB40, certo? Então, esse desbalanço favorece a formação desses aglomerados que a gente chama de placas senis. Um outro grupo bastante importante que responde, né, por mais de 95% dos casos da doença de Alzheimer, tem herança que a gente chama de não mendeliana, e são os casos esporádicos. O principal exemplo é a ApoE. Nós já tínhamos visto ela num gráfico anterior, quando eu estava falando do DIWAS para vocês, e dos experimentos anteriores ao DIWAS, em que é uma das proteínas mais importantes e que definem, né, a presença do Alzheimer. Qual que é a importância dessa ApoE, então? Muitos estudos têm sido feitos nessa linha e têm mostrado que quando a gente tem uma mutação nessa ApoE, eu tenho uma dificuldade para me livrar dessa proteína beta-amiloide que está se agregando. Então, na limpeza desses agregados proteicos ricos em proteínas beta-amiloides, favorecendo, portanto, a sua agregação. Uma outra possibilidade é que a presença, né, da ApoE, ela tem uma influência na degeneração que é induzida pela proteína tal. Então, aparentemente, alterações na ApoE podem favorecer a formação de emaranhados neurofibrilantes. E, além disso, alterações nessa ApoE também estão relacionadas à resposta, por exemplo, da microglia, que é tão importante para a resposta inflamatória nessas doenças. Além disso, pode interferir na integridade sináptica, ou seja, na conversa entre os neurônios, e também na plasticidade, ou seja, na formação de novas conexões neurais. Certo? Uma outra doença que é bastante importante, que é clássica, é a doença de Parkinson. Ela já entra, né, no grupo do que a gente chama de sinucleopatias, ou seja, ela tá bastante relacionada com o acúmulo, né, de agregados de proteínas que a gente chama de alfa-sinucleínas. E é a segunda doença neurodegenerativa mais comum. E quanto mais a população envelhece, é mais recorrente na sociedade. Tá? Então, ela está bastante associada ao envelhecimento. Então, nessa doença, a gente tem uma ligação muito forte com os núcleos da base, né? Então, temos algumas regiões ali nos núcleos da base que a gente chama de substância negra, e ela é chamada, né, de substância negra exatamente porque esses neurônios que estão presentes lá na substância negra apresentam um pigmento, que é a melanina, e que dá, né, esse aspecto mais escurecido dessas células nessa região. Quando o indivíduo apresenta a doença de Parkinson, como vocês podem ver aqui nessas imagens à direita, né, no quadro A,
O que acontece? O indivíduo que está com Parkinson, então lá no quadrinho A, à direita, nós temos uma perda de pigmentação. Então a gente vê que o indivíduo que desenvolve Parkinson, ele tem uma perda de pigmentação. Isso significa o quê? Significa que eu tenho morte neuronal ali, eu tenho perda de neurônios, certo? E, além disso, nessa imagem também a gente consegue ver, lá no quadrinho E, que essa alfa-sinucleína, que é tão característica da doença de Parkinson, ela também forma agregados proteicos. E esses agregados proteicos, eles são intracelulares, certo? E eles são bastante visíveis, né, com a evolução da doença. Uma outra característica também bastante importante, né, da doença de Parkinson é a gente observar que, assim como para a doença de Alzheimer, como para a doença de Parkinson e para a doença de Huntington, que a gente vai falar aqui na sequência, elas têm graus de evolução. Então, essa escala, que eles chamam aí de escala de Braque, tem vários estágios. E hoje, né, sabe-se que, pelo menos é o que se tem mostrado, é que a doença de Parkinson, com esses agregados proteicos, eles têm uma preferência por iniciar ali na região do tronco encefálico. Com a evolução da doença, a gente já começa a observar a presença desses agregados em regiões que estão mais relacionadas ali aos núcleos da base. Consequentemente, é nesse momento que nós conseguimos observar as alterações motoras desse paciente. E com a evolução ainda maior da doença, ou seja, estágios 5 e 6, a gente consegue observar que o córtex desse indivíduo, né, que a gente também chama de neocórtex, ele também passa a apresentar esses agregados proteicos. E aí o indivíduo pode começar a apresentar também aqueles distúrbios cognitivos que vêm com a evolução da doença, certo? Déficits, né, cognitivos que vêm com a evolução da doença. Então, assim como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, ela também tem uma herança que é mais familiar e que acaba respondendo aí por 5 a 10% dos casos. E a principal alteração genética está relacionada exatamente com o gene que é responsável por gerar a proteína alfa-sinucleína. Esse é o gene, é o SNCA. A gente também já tinha visto ele naquele gráfico lá, quando a gente estava discutindo os primeiros estudos genéticos voltados, né, para doenças neurodegenerativas. Além disso, né, nós temos um outro grupo de alterações genéticas que eles não têm um caráter dominante, mas sim um caráter recessivo. E esses genes, né, a parquina, por exemplo, né, que está envolvida nisso, esse caráter recessivo, ele está mais relacionado com perda de função. Então, provavelmente, essa herança recessiva, ela está mais relacionada com uma redução da proteção desses neurônios dopaminérgicos contra eventos tóxicos. Então, mas mais caracteristicamente, a doença ela tem um caráter dominante. Mas existem alguns genes que possuem, né, uma influência recessiva aí nessas alterações. Também temos a herança não mendeliana, que é chamada de esporádica. Então, ela, de fato, são as mais comuns. Mas, dentre todas as doenças neurodegenerativas, as de herança, que a gente chama não mendelianas, né, que não seguem o padrão mendeliano, né, de herdabilidade, todas elas têm o menor grau de herdabilidade de todas as doenças neurodegenerativas mais frequentes. E nesse caso aqui, né, a gente tem como destaque esse gene do LRRK2, né, que ele está bastante relacionado, mais principalmente com alterações em atividades autofágicas e também atividade mitocondrial. Lembrando aí, né, que a mitocôndria é essencial para a atividade de estresse oxidativo. Esse é um gráfico só para vocês entenderem rapidamente quais são os mecanismos moleculares envolvidos na doença de Parkinson, mas é só para mostrar que é uma doença multifatorial, então ela pode ter tanto
influência de atividade inflamatória, quanto influência de atividade de estresse oxidativo, quanto a presença desses agregados proteicos, e todos esses mecanismos, eles convergem para a morte celular, certo? Então, é uma doença que tem vários, que podem ter vários inícios, né? Vários triggers, né, que a gente chama, e que eventualmente podem acabar levando, né, à morte celular. E por fim, pessoal, para a gente encerrar esse quadro, né, de doenças neurodegenerativas, a gente entra aí na doença de Huntington, que eu também já tinha comentado rapidamente com vocês anteriormente. Essa doença ela já entra nessa classificação de doenças por expansão de poliglutamina, ou seja, ela tem uma repetição exaustiva do códon CAG, né? E como esse códon CAG ele é responsável por codificar a glutamina, essas doenças acabam sendo classificadas dessa forma. Não só a doença de Huntington entra nessa classificação, como várias outras, né? Vocês podem ter acesso a essas tabelas mais exploratórias, acessando as referências que eu deixei aqui ao longo dos slides, ok? E a doença de Huntington, ela está mais relacionada com uma doença de hipercinesia. Então, ela apresenta movimentos, né, motores muito desconexos. Então, a pessoa ela acaba tendo excesso, né, de atividade motora. Então, a coreia, o hemibalismo, né, são característicos da doença de Huntington. Fora a demência, que também acaba aparecendo, né, alterações cognitivas com a evolução, né, dessa doença. A doença de Huntington ela é muito mais comum em sociedades europeias do que em outras, tá? Então a gente consegue ver por esse gráfico aí que o número de repetições de CAG em sociedades europeias gira em torno de 18, enquanto, por exemplo, sociedades asiáticas e africanas, elas estão girando ali entre 16 e 17 repetições. Então, a penetrância da doença de Huntington em sociedades europeias ela é muito maior, tá? Então é muito mais comum a gente ver casos disso nessas sociedades. Nessa imagem, né, de ressonância magnética eu mostro para vocês o aumento, né, vocês conseguem perceber um aumento importante dos ventrículos laterais, tá, no encéfalo desses indivíduos, e também, né, comparativamente ao indivíduo controle, que está aí à esquerda, né, nessa imagem, você vê que os núcleos da base ali, principalmente representados pela região do caudado e do putame, eles têm uma perda importante de volume, tá? Então, mostrando a correlação dessa doença com essas regiões. E a imagem de baixo, ela só é uma repetição, mas em uma amostra, né, de encéfalo pós-mortem, tá? Mostrando também esse aumento de volume, essa expansão dos ventrículos laterais. No caso da doença de Huntington, portanto, né, é uma doença que está relacionada com repetição de CAG, como eu disse para vocês, mas outras doenças, elas também apresentam esse tipo de repetição, como eu falei. A ataxia cerebelar, espinocerebelar, né, ataxia espinocerebelar, é um outro exemplo de doença que também tem repetições de CAG na sua, como sua característica, ok? E só para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, como isso acontece, a gente tem aqui a identificação do cromossomo 4, isso aí já tinha sido identificado lá na década de 60, e ele mostra, né, que essa repetição de CAG que vocês veem aí podem ter dois destinos. Ou ela gera um RNA mensageiro normal, né, ou ela gera um RNA mensageiro que ele um processamento errôneo do meu gene inicial, ok? Quando isso acontece, eu tenho uma proteína que ela está numa sequência, digamos assim, não esperada para a sequência proteica normal, tá? Que é essa proteína, né, com uma região N-terminal rica em huntingtina,
Em laranja, a gente vê essa sequência, né? Ou seja, várias glutaminas, o que gera uma conformação proteica defeituosa, né? Não esperada, e também outras, né, sequências aí que estão juntas dessa proteína. Então, o que acontece? O processamento errado, né, dessa proteína, devido à presença dessas repetições de CAG, gera uma proteína que não tem uma conformação esperada. A conformação defeituosa dessa proteína favorece a sua agregação. Então, o que a gente consegue observar, pessoal, no fim das contas? Que tanto a doença de Alzheimer, quanto a doença de Parkinson, quanto a doença de Huntington, elas têm um mal em comum. Então, elas todas, né, envolvem aí a agregação proteica, né? E todas elas, de certa forma, compartilham, inclusive, regiões encefálicas, tá? Então, tanto a doença de Huntington como a doença de Parkinson, elas têm uma preferência por áreas motoras. A doença de Alzheimer, apesar dela ter uma preferência aí, né, por regiões do sistema límbico, a região do hipocampo, ela também pode se manifestar em outras áreas, tá? Então, é muito difícil, muitas vezes, você conseguir tratar essas doenças, porque elas acabam se manifestando tanto em estruturas encefálicas muito parecidas, quanto elas possuem uma forma de se apresentar com uma agregação proteica muito parecida. E se vocês avaliarem depois com um pouquinho mais de calma essas tabelas, vocês vão ver que alterações genéticas também são muito parecidas e muitas delas são concorrentes, né, nessas doenças. É claro que a região da mutação, o quanto que aquela repetição acontece, ou o grau de mutação, interfere bastante tanto na conjugação, por exemplo, de um Parkinson com um Alzheimer, ou o aparecimento de alguma dessas doenças de forma isolada, certo? Mas e aí, né, pessoal? O que a gente faz com essa informação, né? Significa que não tem o que fazer? Então, se a gente tem predisposição a ter uma doença neurodegenerativa, nós estamos fadados ao insucesso, né? Existem alguns estudos, né? E esse é para a gente encerrar, né, com uma chave de esperança aí, de que de fato há esperança. Um estudo bastante interessante que foi realizado, né, no início de, né, 1994 ali, e que, curiosamente, ele era focado, né, em ordens religiosas. Então, é um estudo que buscava entender os efeitos do envelhecimento sobre o cérebro. Então, o que eles queriam mostrar? Será que existe uma correlação entre envelhecimento e perda de cognição? E eles escolheram essas ordens religiosas para poder fazer esses experimentos, né, esses estudos. E esse é um estudo, né, que é encabeçado, né, pela Universidade de Rush, lá em Chicago, ok? É um estudo que aparentemente ainda está em andamento. E até aproximadamente 2015, eles conseguiram selecionar, né, e captar aproximadamente 350 encéfalos, né, que foram doados, né, por esses indivíduos para pesquisa. E por que uma ordem religiosa, né? Isso pode parecer estranho, mas é muito interessante exatamente porque eles são, né? Desculpa. Porque eles são um grupo estável e eles possuem um estilo de vida semelhante. O que é um grupo estável? É um grupo que sempre que você procurar, eles vão estar lá. Eles têm um estilo de vida semelhante, ou seja, eles estão expostos, no geral, às mesmas classificações socioeconômicas, ao mesmo tipo de alimentação, ao mesmo tipo de ambiente, a mesma rotina, né? Diferentemente do que a gente tem na nossa sociedade, né? Cada um faz uma coisa, come um negócio, cada um vai para um lugar, tem uma experiência social diferente. Então, eles são um grupo estável e de estilo de vida muito semelhante. E, ao longo do tempo, eles foram submetidos tanto a análises psicológicas, né, avaliando, né, fazendo exames médicos, avaliações psicológicas, exames físicos e também coleta, né, de material para ensaios genéticos. E, obviamente, depois esses indivíduos, quando eles vinham a falecer, eles doavam os encéfalos deles para se fazer uma análise mais microscópica dos eventos relacionados à pergunta, né?
Será que o envelhecimento leva a uma queda cognitiva? E aí, o que eles mostraram, né, pessoal? Olha só que interessante, que nem todos os indivíduos que desenvolviam, né, o Alzheimer, por exemplo, eles apresentavam uma queda, né, que tinham, né, algum tipo de doença neurodegenerativa, eles apresentavam uma queda, uma perda cognitiva. Muitos deles tinham um encéfalo bastante diminuído em volume, né? Com áreas bastante afetadas, né? Então, se você avaliasse o cérebro de um indivíduo controle e o cérebro de um indivíduo que apresentava uma doença neurodegenerativa, como por exemplo o Alzheimer, ele estava bem diminuído, ele apresentava sulcos muito profundos. Mas eles não tinham uma alteração cognitiva que fosse considerada importante ou talvez muito diferente de um indivíduo que estivesse envelhecendo normalmente. E como esses indivíduos eles eram submetidos a avaliações físicas, psicológicas e exames médicos, o que eles observaram? Que os indivíduos, né, que apresentavam atividades de leitura frequente, né, que de vez em quando, né, dirigiam para lá e para cá, ou seja, estavam expostos, né, à atividade espacial, que desenvolviam novas habilidades, ou seja, que buscavam fazer novas atividades de forma frequente, ter responsabilidades, fazer atividades sociais, praticar exercícios físicos, que isso tudo é bastante favorável para o desenvolvimento e para o surgimento de alterações cognitivas. Ou seja, a nossa forma de viver interfere de forma bastante importante na progressão dessas alterações cognitivas. Ao mesmo tempo que, se as pessoas elas se isolam socialmente, se elas sofrem, né, de depressão, se elas têm ansiedade, se elas não se estimulam intelectualmente, elas estão mais suscetíveis tanto a desenvolver essas doenças, quanto elas aparecerem de uma forma um pouquinho mais grave, ok? Então, sim, há esperança, né? As doenças, de fato, elas apresentam uma base genética importante, mas não se esqueçam que, como eu disse para vocês, a origem familiar, ela não é a mais frequente, certo? As que são esporádicas, ou seja, aquelas que dependem mais do ambiente, elas são muito mais frequentes. Então, o nosso encéfalo é bastante plástico. Nós somos capazes de minimizar esses efeitos, postergar o aparecimento disso e, mais importante de tudo, né? Envelhecer com saúde, tá? Então, isso é, digamos assim, a informação final aqui que eu queria deixar para vocês com essa palestra, ok? Então, mais uma vez eu queria agradecer a atenção de todos vocês. Quem quiser pode me encontrar lá no LinkedIn, tá?